Vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre um assunto muito importante, o Código Civil. Eu quero que você conheça as propostas que foram feitas por nós juristas para modernizar a legislação. Então, vamos bater um papo sobre isso. Eu acho que eu fiz um trabalho bem legal, eu dividi em temas. Eu acho que você vai gostar, vai ficar bem didático assim. Vamos lá. Essa mudança que provavelmente que pode ocorrer, ainda não ocorreu, no Código Civil, ela vai alterar vários aspectos. Não vejo uma mudança robusta, mas algumas inclusões necessárias. Vamos lá, vamos começar com o direito de família. Então, no direito de família, nós vamos ter, segundo o projeto inicial, a ampliação do conceito de família, ou seja, isso já acontece na prática. Nós vamos ter o aumento da classificação dos conceitos de família, e aí vai aparecer nesse código, a ideia é que apareça a socioafetividade, que já é uma realidade, que é a relação baseada no afeto, no amor, a multiparentalidade, que já acontece também, reconhece a multiparentalidade, que é a coexistência de mais de um vínculo materno ou paterno em relação a um indivíduo, o registro DNA, que prevê o registro imediato de paternidade a partir da declaração da mãe quando o pai se recusar ao exame de DNA. Também a vida, reconhece a potencialidade da vida humana pré-uterina e a vida pré-uterina e uterina com expressões de idade da pessoa humana. Então, no direito de família, nós teremos aí, pelo menos, a ampliação do conceito de família, a inclusão, de fato, já existe na prática, só ficaria no código, ficaria organizado, socioafetividade e multiparentalidade, o registro DNA e vida. Então, em relação ao direito de família, as mudanças seriam essas. Em relação ao casamento e divórcio, nós teríamos a união estável, a legitimidade, a tipicidade, ou seja, incluída dentro do código, legítima união estável, reconhecida em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal, que acaba com as menções de homem e mulher, as referências de casal. Então, a ideia seria essa. Teríamos a mudança do divórcio unilateral, prevê o divórcio ou dissolução da união, solicitados por uma ou mais pessoas do casal, sem a necessidade de ação judicial. O pedido deve ser feito no cartório, atualmente, né? E isso vai aparecer no código, já acontece na prática. Em relação ao regime de casamento, nós teremos aí, de fato, vamos permitir a alteração de regime de casamento, isso previsto no código, e os alimentos gravídicos, que nós já temos lei, mas, de fato, a ideia é que apareça isso dentro do código. Então, em relação ao direito de família, as mudanças são união homoafetiva, também divórcio unilateral, regime de bens e alimentos gravídicos. Em relação às mudanças, grandes novidades, a reprodução assistida e órgãos, doação de órgãos, né, também seriam temas que, pelo projeto de lei inicial, pela proposta, teríamos inclusão dentro do Código Civil. Então, a reprodução assistida, de fato, falar sobre reprodução assistida vale a pena lembrar que proíbe o uso das técnicas reprodutivas para criar seres humanos geneticamente modificados, embriões para investigação científica ou para escolha de sexo ou raça, óvulos e espermatozoides. De fato, nós temos hoje uma jurisprudência que veda a comercialização de óvulos e espermatozoides, não reconhece vínculo de filiação entre doador e a pessoa nascida a partir do seu material genético. Isso já existe de fato, teremos essa inclusão. Veja que as mudanças no código não é verdadeiras mudanças, né? São atualizações, trazer o que já acontece fora do código, em virtude de jurisprudência, leis esparsas, e jogar dentro do código. Essa é a ideia. Em relação a isso, também as doações de órgãos, a ideia é incluir no código, dentro do código. Hoje, e o código teria essa atualização, a dispensa, a autorização familiar para a doação de órgãos quando o doador falecido tiver deixado por escrito permissão para o transplante. Sem manifestação prévia, a autorização pode ser dada por familiares. Depois, a saúde garante o direito da pessoa indicar antecipadamente quais tratamentos de saúde deseja ou não realizar, e caso incapaz no futuro. Então, também. Outro ponto também é a barriga solidária, né, gente? A lei brasileira proíbe a barriga de aluguel, mas autoriza a barriga solidária, desde que a gestação não seja possível razão da causa natural ou em casos de contraindicação médica. Então, também a ideia é incluir isso no código também. Em relação aos animais, tão falado dos animais, a ideia é transformar, né, o código atual trata animais com bens,
Então a ideia é considerar os animais como seres capazes de ter sensações e emoções com proteção jurídica própria, né? Então deixa de ser bens. Indenização, o código atual, com essa atualização, se acontecer de fato, e provavelmente vai acontecer, vai prever a reparação por maus tratos e indenização a quem sofra dano moral por problemas com o animal de estimação. E as despesas de guarda e despesas de manutenção com os animais de estimação podem ser compartilhadas entre os ex-cônjuges. Então essa é a ideia. Em relação aos bens, nós teremos a mudança, provavelmente. Em relação à herança, os cônjuges deixam de ser herdeiros, se houver descendentes, filhos e netos, e ascendentes, pais e avós. E nesse caso, apenas terão direito à herança. Em relação à doação de bens, as doações de pessoa casada ou união estável a amantes podem ser anuladas pelo cônjuge ou por herdeiros até 2 anos depois do fim do casamento. Isso já acontece conforme a jurisprudência, hein? Chegou no direito imobiliário, o uso capião, no que de fato nos interessa muito, né? Quais são as mudanças aí provavelmente que podem ocorrer? O pedido em cartório, o possuidor de imóvel pode requerer diretamente ao cartório e não mais ao juiz a declaração de aquisição de propriedade por meio de uso capião. Isso, na verdade, já acontece, de fato, é feito no cartório, não deu certo, não vejo isso como uma grande mudança, vai continuar sendo do mesmo jeito. O uso capião rural, para combater a grilhagem, o direito ao reconhecimento de propriedade só pode ser exercido uma vez única, hoje não há limite. Em relação ao urbano, quem ocupar moradia até 250 metros quadrados em área urbana por 5 anos ininterruptos e sem oposição, poderá ser dono dela. Familiar, quem exercer a posse de um imóvel urbano de 250 metros quadrados, dividido entre 3 cônjuges, também já existe também. A outra mudança que vai ocorrer, a ideia que ocorra, em relação às dívidas, né? A dívida e prescrição. O código, essa proposta, esse projeto de lei, tem o objetivo de tratar as dívidas. Hoje nós temos a proibição da penhora do bem do devedor e sua família, se for o único bem que possui. A moradia de alto padrão pode ser penhorada em 50%, a outra metade permanece com o devedor. Então a ideia é levar isso que já acontece para o código. Em relação à prescrição do direito, reduz de 10 para 5 anos o prazo de prescrição, limite de tempo que se pode pedir na justiça o cumprimento de um direito. Em relação aos juros, os contratos não podem prever taxa de juros por inadimplência maiores que 2% ao mês. Liberdade contratual, empresa estrangeira, também já existe, isso tudo que é tratado fora, né, vai ser a ideia que seja incluído no código. Ou seja, o código não é um novo código, é uma atualização. Em relação ao direito digital, nós teremos a inclusão do patrimônio digital, que não tem, inteligência artificial, a identidade, a assinatura digital e os fundamentos digitais. Então, seriam as inclusões nessas propostas dentro, né, da proposta, não são várias, mas foram unificadas, então a proposta dentro da mudança do Código Civil. Vejo esse Código Civil atual, né, se realmente ocorrer, mais ou menos como um código atualizado, e não um código novo, né? Muita coisa vai continuar como sempre foi. Nós vamos ter uma atualização do que já ocorre na jurisprudência, do que já ocorre na prática. Essa é a ideia, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.